É um tema também interessante, hein, Fernando? Interessante, é um tema muito importante na vida do ser humano. A gente tem mania de julgar sempre os outros? A mania, quando eu falo nós aqui, eu estou me incluindo também, porque isso aí é um exercício que a gente tem que tomar cuidado e tem que procurar exercitar sempre, que é o não julgar, tá certo? É não ficar apontando o dedo para os outros, ficar fazendo pré-julgamentos, tá? Porque, na realidade, quando você julga uma pessoa, você está exercitando sobre aquela pessoa o seu orgulho, aquele orgulho nosso, tá? Por quê? Porque quando você julga alguém, você está querendo se mostrar de forma inconsciente, viu, Faria? Que você é melhor do que aquela pessoa, tá? Então, a gente tem que evitar o julgamento, tá? E seguir aquilo que o Cristo sempre recomendou. Não julgueis para não ser julgado. Ok, então antes da gente dar prosseguimento aqui neste assunto, no tema de hoje, mania de julgar, texto da Eliana Barbosa, publicado na edição do Jornal da Manhã, vamos apresentar aqui um vídeo para dar uma ilustrada para o nosso telespectador internauta, para as pessoas já começarem a refletir, depois o Fernando vai explicar para a gente. Preste atenção. Look at the cute dog. Patient has a fractured fibula, given mild sedative, so he can be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. All good. That killed him. Paging, doctor. Howdy, folks. We hope you've enjoyed your flight today. We're beginning our descent. Hey, you got to get down. Come on. Tá importante, né? São 4 ilustrações para as pessoas verem que realmente você não pode julgar ali na primeira vista, né? Alguma coisa ali tem que ser explicada, né, Fernando? Porque a gente sempre comete erros quando a gente vai fazer um pré-julgamento. Muitas vezes você comete um erro. Então a gente tem que evitar o pré-julgamento, viu, Faria? Tá? Porque na realidade, quando a gente fica julgando as pessoas, muitas vezes a gente está exercitando em nós também aquilo que a gente chama de complexo de inferioridade, tá? Porque às vezes a gente tem lá aquele sentimento de inferioridade e a gente fica doidinho para julgar alguém, tá? Ou apontar o dedo para os outros. Muitas vezes para suprir aquele sentimento de inferioridade que a gente tem de forma inconsciente. E nem sempre é tudo que a gente vê realmente parece, né, Fernando? Não. Como foram os vídeos apresentados. Claro, né? Nem tudo que a gente vê. Então a gente tem que ter cuidado em emitir o quê? Um julgamento. Lembrando que tudo aquilo que você emite para o universo acaba voltando para você também. A Eliana colocou logo no início aqui do assunto, né, para a gente comentar, a questão de que existem muitas línguas maldosas. Ah, bom. É verdade? Isso aí é as pessoas que são maledicentes, quer dizer, essas já fazem conscientemente, tá? Porque tem gente que às vezes julga os outros de forma inconsciente. É quase uma coisa que a pessoa não controla. Mas tem gente que não, tem gente que faz de maldade mesmo. Tá? Fica comentando a vida dos outros, fala, eu vi o fulano sair de moto cedo, ela deu carona para uma outra fulano. Nossa, deve ter coisa aí, ó. Entendeu? Às vezes aquele do fulano que ela deu carona é um colega de trabalho. Não tem nada demais. Mas tem gente que é maldosa.
Tá? E geralmente essas pessoas maldosas que ficam fazendo esse tipo de comentário, julgando, criticando os outros, são pessoas, igual eu te falei, com baixa autoestima, tem muito baixa autoestima, tem um complexo de inferioridade muito grande, tá? Que é inconsciente nela. Então, quer dizer, ela fica sempre procurando picuinhas, falar mal dos outros, para quê? Para poder se sentir melhor do que os outros. Você entendeu, Faria? Então a pessoa fica lá, aquela crítica, aquela maledicência, é para ela poder o quê? Ficar por cima, né? Igual o pessoal vai, por cima da carne seca. Tá? Então isso é muito ruim. Fernando, e a gente observa também que existem muitas pessoas que só sabem criticar, reclamar e julgar. Isso. Tá? São pessoas muito infelizes. Tá? Reclama de tudo, né? Tudo, reclama. Porque na realidade, quanto mais você reclama das coisas, reclama do governo, reclama do marido, dos parentes, disso, daquilo, quer dizer, você só vai arrumar mais motivos para reclamar também. Porque na realidade a pessoa que reclama essas coisas é uma pessoa que acha que a culpa é sempre dos outros e nunca dela. Ela só vê o que os outros têm de ruim. Ah, não, eu sou assim porque meu pai era alcoólatra. Ah, eu sou assim porque minha mãe era alcoólatra. Você está entendendo? Por isso que eu fiquei desse jeito. Mas não, então vamos procurar mudar um pouco essa mania que a gente tem muitas vezes de reclamar, criticar, ficar resmungando. São pessoas que geralmente a gente pode dizer que são maldosas ou negativas por natureza? São por natureza, né? Por natureza, né, Faria? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que começar a exercitar isso. Ela tem que começar a trabalhar a autoestima dela. Tá? Tem formas aí da pessoa começar a mudar o jeito dela. Mas ela não tem que esperar que os outros mudem. Ela tem que procurar mudar ela. E para isso existem cursos, existem livros, tá certo? Tem formas de se trabalhar isso. Eu gostei, inclusive, de um comentário que a Eliana fez no texto, falando sobre as pessoas devem fazer um mergulho interior. Claro. A frase bastante que retrata isso. Não, de fato, viu, Faria? As pessoas, elas deveriam sempre andar com um espelho no bolso. Tá? Então, quando ela vai falar, pensar mal da vida de alguém, ela pega o espelho, olha para ela assim, bom, será que isso que eu estou querendo falar mal do meu vizinho, será que eu não sou também? Quer dizer, a pessoa ela tem que fazer um mergulho dentro dela, tá? De uma forma ela mesma fazer, ou se ela não der conta de fazer isso, ela procura um profissional que ajude ela a fazer isso. Tá certo? Uma psicoterapia, alguma coisa que vai fazer com que ela veja para dentro dela. Ela olhe mais para dentro dela em vez de ficar olhando na vida dos outros. Fernando, o que nós podemos aqui passar para o nosso telespectador internauta sobre o que nós transmitimos para a nossa vida? Para a nossa mesmo. Porque se a gente transmitir coisas ruins, a gente vai receber coisas ruins. Coisa ruim. E se transmitir coisas boas, a tendência são vir coisas boas. Exatamente, Faria. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é procurar, viu, Faria, sempre ser grato pelas pequenas coisas. Uma pessoa te faz alguma coisa boa, seja grato. Tá certo? Agradeça, fala, vai lá pros vizinhos, espalha para os vizinhos. Aí sim, chega para um vizinho e fala, nossa, aquele outro vizinho lá, ele foi bom comigo, ele varreu a porta da minha casa, que beleza. Você entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que procurar transmitir, soltar de nossa boca, deixar sair de nossa boca coisas positivas. Coisas boas, né? Boas. E lembrar daquilo que o Cristo falava, né? Que a nossa boca, a gente emite, né? A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, quer dizer, se a gente fala eu vou usar um termo aqui meio feio, viu? Se a gente fala muita merda, tá certo, Faria? É porque o nosso coração está cheio de merda. Essa é a realidade, tá? Então, vamos parar de olhar muito para os outros e olhar para a gente, tá? E quem quiser, gente, anda com um espelhinho na mão, no bolso, igual o povo andar, aqueles espelhinhos de pentear cabelo. Compra um espelhinho e sempre anda com espelhinho. Antes de você falar mal de alguém, olha no espelho. Essa é uma técnica boa. Como você mesmo disse, Fernando, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um dentro das suas qualidades, né? Diferente. Exato. Né? Viu, Faria? A pessoa lembrar o seguinte, nós somos todos filhos de Deus. Nós somos humanos. E como seres humanos, todos nós erramos. Tá? Mas a gente tem que entender aquela lição do Cristo. Tá? Que eu sempre gosto de voltar no Cristo porque ele é emblemático as lições dele. Aquela mulher adúltera que estava sendo apedrejada,
O Cristo falou, ó, se ninguém tiver pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu? Passou um tempinho, todo mundo saiu ali. E a mulher chegou para o Cristo, e aí, Cristo? Que bom que ninguém atirou pedra em mim. Aí o Cristo falou para ela, então vá, minha irmã, e não peques mais. Quer dizer, o Cristo não julgou ela, simplesmente falou para ela assim, ó, vai, não faça mais isso. Bom. Acabou, ponto final. Tá? Então, quer dizer, muitas vezes a gente tem dificuldade, Faria, de perdoar, porque a gente fica julgando a pessoa. Por isso. Então, muitas vezes chega para mim uma pessoa e fala, nossa, eu tenho dificuldade de perdoar. Então, para de julgar. Porque uma das coisas que mais dificulta o perdão, Faria, é o julgamento. A gente ficar julgando outra pessoa. E não tem que julgar. A pessoa teve uma atitude incorreta com você, inadequada, procura perdoar aquela atitude inadequada. Mas perdoar mesmo. Mesmo, né? perdoar. Não é da boca para fora, né? É deixar de lado. Porque se ficar remoendo aquilo também não vai... Porque o remoer não é perdoar. A pessoa que tem ressentimento, ela não perdoou. Ela está sempre lembrando. Perdoar é quando você lembra do fato que aconteceu e aquele fato não te incomoda mais. Você entendeu? Ele não tem aquele peso mais na sua vida. Ah, foi uma coisa que passou, tudo bem. Perdoou, acabou. Né? Para de julgar. Porque o julgamento dificulta o perdão. Com certeza. Bom, então é o tema de hoje, Mania de Julgar, texto da Eliana Barbosa, publicado na edição do Jornal da Manhã. Voltando aqui no assunto que o Fernando trouxe para nós, tema de hoje, Mania de Julgar. Mania de julgar. E todo mundo sabe que se olhar para dentro ali, já fez algum pré-julgamento de alguma coisa, de alguma situação, de alguém, com certeza, né? Mania de julgar. Agora, mania aqui é diferente de você fazer isso esporadicamente, né, Fernando? Uma vez ou outra, tudo bem. Agora, mania de julgar é porque faz toda hora, né? Faz toda hora. Então, quer dizer, Fari, tem muita gente que faz toda hora, já é uma mania. Tá? A pessoa está ali, ela já tem, vamos dizer assim, ela já tem um reflexo condicionado, tá? Em julgar todo mundo. Um vício. É um vício. A pessoa, ela julga, a mania dela de julgar. É uma pessoa que não se olha para si, não olha para si própria. Tá? Ela fica só preocupada com os outros. É uma forma de disfarçar, às vezes, o que a pessoa tem? Claro, geralmente é o traço que ela fica querendo disfarçar, é o complexo de inferioridade que ela tem, a baixa autoestima, tá? A baixa, quer dizer, a pessoa ela sempre acha que ela é inferior. Então, a forma que ela acha para compensar esse sentimento inconsciente de inferioridade é ficar julgando os outros. Olha lá, tá vendo? Aquele político lá é ladrão. Ó, aquele fulano lá é ladrão. Aquele fulano que é rico lá, ele ficou rico porque roubou. Quer dizer, julgando todo mundo. Você entendeu? Porque a gente sabe que tem político que é honesto também. Sim, claro. Não é? Então, quer dizer, essa pessoa fica aquela mania de ficar julgando, né? Julga um parente, um primo, você entendeu? É para justamente disfarçar, dissimular o complexo de inferioridade que ele tem. Ok. Fernando, então para a gente tentar ajudar quem se enquadrou aí, quem vestiu a carapuça, o Fernando trouxe para nós aqui 5 dicas. 5 dicas para ajudar aí as pessoas não fazerem pré-julgamentos. Quais são, Fernando? Primeira dica, assumir os próprios defeitos e parar de ficar refletindo nos outros. Tá? Que é uma mania que a gente tem de refletir nos outros aquilo que a gente tem. Então vamos procurar assumir os próprios defeitos. Facilita nesse caso? Você facilita. Assume, aí você já não fala, faz não, gente, ó, eu sou isso também, pai, eu não vou ficar olhando o defeito do outro, eu tenho que corrigir o meu. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Tá? A sua esposa não é perfeita, seus filhos não são perfeitos, seus pais não são perfeitos. Então vamos parar de ficar olhando o defeito dos outros. Ok. Tá? Segundo, aprimore as suas qualidades. Quer dizer, a sua bondade, a sua compaixão. Porque uma das coisas, viu, Faria, que ajuda a gente não ficar julgando os outros, é a gente procurar olhar as pessoas com os olhos de compaixão. Você vê um menino lá roubando, fazendo isso, coisa errada, procura ter compaixão. Você não sabe como é a vida daquela pessoa. Tá? Então isso aí ajuda bastante. Outra dica, olhar para a vida positivamente, porque a pessoa que é julgadora, ela olha para a vida sempre com pessimismo, com muita negatividade. Sempre negativa, né? Negativo, tudo está ruim, o governo está ruim, o país é ruim, meu emprego é ruim, meu pai é ruim, minha mãe, minha esposa, tá certo? E no fundo de tudo isso, é a própria pessoa que é ruim. Ela não consegue ver isso. Ok, mais uma dica então, vamos lá?
melhorar sua autoestima e sua autoconfiança. É isso aí, gente. A pessoa que tem autoestima, que tem uma autoconfiança legal, Faria, ela não perde tempo em ficar julgando os outros. Ela mostra o que ela é. Ela não precisa ficar apontando o erro de ninguém. Tá? Então vamos trabalhar a autoestima e a autoconfiança. Fernando, antes de você pular para o último aqui, a gente vem observando as pessoas realmente às vezes estão com a autoestima muito baixa, né? No bate-papo que a gente às vezes encontra no trabalho, em casa mesmo, né? Nas rodas de amigos e tal, sempre todo mundo reclamando, todo mundo falando disso, daquilo, a própria pessoa se negando. A própria Rede Globo de televisão mostrou esse final de semana aí uma matéria falando sobre suicídio. Exato. Eu não concordo muito, porque você acaba de uma certa forma estimulando quem está com algum tipo de problema. Mas a matéria foi complexa, falando aí da quantidade de pessoas praticando o autoextermínio no mundo inteiro. Exatamente. E que realmente é um número muito alto. Então chamou atenção para a matéria por conta disso. Exato. Então, isso aí a gente vê o tanto que a depressão, ela está tomando conta desse planeta nosso. Por isso que fala que a depressão é o mal do século. Porque uma das principais consequências da depressão é o suicídio. Tá? A pessoa deprimida, ela não tem autoestima. Então, quer dizer, a autoestima ela tem que ser trabalhada a vida toda, tá certo? As pessoas, os adolescentes, procurar trabalhar essa autoconfiança, autoestima, tá? Para poder fortalecer a si próprio, o seu ego. Fortalecer ele para que não venha mais no futuro fazer uma depressão, outros problemas. E dentro do assunto, importante, então, pensamentos positivos. Positivos. Corta os negativos. Né? Corta os negativos. Já ajuda a evitar um pouco essa depressão. Exatamente, viu? Então, uma das coisas é a gente não ficar julgando os outros. Tá certo. Antes de você falar o último, só pra gente fechar aqui, com relação ao tema de hoje, mania de julgar, você disse para nós aqui 4 dicas importantes para as pessoas aí deixarem de fazer pré-julgamentos, né? Então fala para nós a última importante dica que você deixou. Faria, uma das dicas mais importantes é o seguinte: a pessoa, para ajudar nessa questão, é desenvolver a espiritualidade dela, tá? Desenvolver a espiritualidade, começar a fazer um serviço voluntário na sua comunidade, tá? Procurar fazer caridade, tá? E a pessoa que já tem espiritualidade, desenvolver a religiosidade também, que a religião é muito bom também, tá? Interessante. Tá bom. Fernando, mais uma vez, um abraço. Muito obrigado pela presença, pelo assunto. Dá um abraço na Eliana também. Dou sim. Tá certo? Esse texto, beleza. Mania de Julgar, da Eliana Barbosa, e já foi publicado na edição do Jornal da Manhã.